Deus em Cristo seja louvado. E toda a Igreja de Jesus Cristo digam amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto por muito tempo nos tesouros de Deus, para ser revelado nos últimos tempos antes de tocar a última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os atalaias de Deus estão tocando a trombeta. A última trombeta vai tocar. A última trombeta que vai tocar é a trombeta dos anjos de Deus, porque agora vocês estão ouvindo a trombeta dos atalaias de Deus, mostrando as verdades das Escrituras Sagradas, porque mais de 90% dos religiosos não estão compreendendo as Escrituras Sagradas nos seus originais. Deus tem levantado os seus atalaias na terra para revelar o segredo das Escrituras Sagradas nos seus originais. Não acrescentamos, nem diminuímos, nem um tio e nem um cedilha. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras Sagradas para a nossa meditação. Lucas 6, versículo 17 a 49. O Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Então Jesus Cristo, levantando os olhos para os seus discípulos, dizia para os seus discípulos: Bem-aventurado vós, que agora sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem das suas companhias ou das suas igrejas e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas ai de vós, que sois ricos, porque já receberam a vossa recompensa. Ai de vós, que agora estáis fartos, porque depois tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque depois vão lamentar e chorar. Ai de vós, quando os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas ai de vós, que ouvis, eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo fazei também para eles. Se vocês amam somente os que vos amam, que recompensa tereis de Deus? Pois também os pecadores fazem tudo isso. Só amam os que lhe amam, e os que não lhe amam, eles odeiam. Amai os que vos odeiam, fazei bem aos que vos fazem o mal. Fazendo assim, tereis recompensa diante do vosso Pai Celestial, porque Ele é benigno para com todos, até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também o nosso Pai Celestial é misericordioso. Não julgueis, para que não sejais julgados, não condeneis, para que não sejam condenados. Perdoai e sereis perdoados, porque com a medida com que vocês medirem os outros, vão ser medidos pelo Pai Celestial com a mesma medida. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todos que aprender com o seu mestre será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas que tens uma trave no teu? Ou como dizes tu, irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho? Como tu podes pedir ao teu irmão para tirar o argueiro do olho, tu tendo uma trave no teu olho? Pelos frutos se conhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos.
Se a árvore é mal, dá maus frutos, porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do seu coração coisas boas, o homem mau do seu coração tira coisas maus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, vamos amarrar os irmãos que vão nos ouvir com estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Irmãos, me respondam com sinceridade. Os supostos evangélicos estão fazendo o que Jesus Cristo mandou fazer? O que Jesus Cristo mandou fazer, os supostos evangélicos estão fazendo? Jesus Cristo mandou amar os inimigos. Os supostos evangélicos odeiam até os irmãos da própria religião deles. Irmãos matando irmãos da própria religião por causa de política. Mas estes supostos evangélicos chamam pelo nome do Senhor Jesus nas igrejas todos os dias, mas não fazem o que Jesus Cristo mandou fazer. Aonde está o amor de Jesus Cristo nas igrejas supostamente evangélicas? Os supostos evangélicos brasileiros precisam conhecer Jesus Cristo, o Cristo das Escrituras Sagradas, porque este Senhor Jesus dos supostos evangélicos não é o Cristo das Escrituras Sagradas. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Jesus Cristo disse em Mateus 12, 36 e 37, pois eu vos digo que de todas as palavras fúteis que os homens disserem prestarão contas delas no dia do juízo final. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Com a medida que vocês medir os outros, vai ser medidos. Com a mesma medida. Irmãos, me respondam com sinceridade. Esta medida que os evangélicos estão medindo o candidato a presidente da República e os seus eleitores, é uma medida justa? É justas as palavras dos evangélicos que dizem que Lula e seus eleitores são satanistas? Irmãos, não é justo dizer que Lula e os seus eleitores são satanistas. Não é justo dizer que é o salvador da pátria. Não é justo dizer que é o salvador da pátria é Bolsonaro. Nem é justo dizer que Lula é o salvador da pátria. Nenhum dos dois é salvador da pátria. O salvador da pátria é Jesus Cristo e não os homens. Irmãos, em Cristo Jesus, eu quero pedir para os irmãos que estão se manifestando nas redes sociais, defendendo políticos ou partidos políticos, não façam isso. Irmãos, vejam o que Jesus Cristo disse. De todas as palavras fúteis que saem da nossa boca, nós vamos prestar contas delas no dia do juízo final. Os irmãos não acham que estas palavras que os irmãos estão dizendo com Lula e com seus eleitores não são palavras fúteis? Irmãos, os cristãos verdadeiros não podem defender partidos políticos. Não podemos defender nem Lula e nem Bolsonaro. Temos que orar pelos candidatos para que o que ganhar as eleições, seja Lula ou Bolsonaro, é o nosso presidente da República. Quem ganhar estas eleições é uma permissão de Deus. Deus permitiu que Bolsonaro ganhasse as eleições de 2018 e Deus pode permitir que Bolsonaro ganhe estas eleições de 2022. Irmãos, se Deus permitir que Lula ganhe estas eleições de 2022, não vão blasfemar e dizer que quem deu a vitória a Lula foi Satanás. Quer dizer que a vitória só vem de Deus se for Bolsonaro que ganha as eleições de 2022? Se for Lula, não vem de Deus? É de Satanás? Irmãos, acordem, despertem do sono. Hoje não deixe para amanhã.
porque amanhã pode ser tarde demais. Despertem do sono hoje. O que nós, como atalaia de Deus, podemos ver com uma visão espiritual das Escrituras Sagradas é que as Escrituras Sagradas não têm nenhuma validade para os evangélicos brasileiros hoje, no século XXI. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas têm muitas verdades que nós podemos confiar e praticar. Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a dois senhores. Veja as palavras do próprio Jesus Cristo em Lucas 16, 13 a 15. Quem não crê nas palavras de Jesus Cristo é um anticristo, é um incrédulo. Jesus Cristo disse, nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? De odiar a um e amar o outro, ou de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou seja, servir a Deus e ao mundo. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviram todas essas coisas e zombavam de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse para os fariseus, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Estas palavras de Jesus Cristo hoje, para uma porcentagem de evangélicos, não têm validade. Como pode um líder evangélico servir a Deus e ao mundo? Irmão, vocês evangélicos se justificam que não servem ao mundo, servem a Deus. Mas o próprio Jesus Cristo diz que ninguém pode servir a dois senhores. Os líderes religiosos estão como os fariseus, se justificando diante dos homens, desfazendo as palavras de Jesus Cristo e dizendo que podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Pode serem servo de Deus e ser servo do mundo. Ou seja, podem serem servo de Deus e servo do mundo ao mesmo tempo. O que nós podemos tirar para nós destas palavras de Jesus Cristo? Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro. Para nós, seguidores de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nenhum evangélico pode entrar na política. No próprio instante que um evangélico entra na política, ele passa a odiar Jesus Cristo e os seus seguidores. Este mês de outubro de 2022 tem sido um dos meses do ano que os cristãos verdadeiros têm sido afrontados pelos evangélicos brasileiros. Tem brasileiros que estão fora do Brasil e de lá investem os seus ataques contra os cristãos que não votam no candidato Jair Bolsonaro. A maioria dos evangélicos brasileiros condenam o candidato Lula e os seus eleitores. As palavras de baixo calão que dizem com Lula e com os seus eleitores estão sendo anotadas nos livros da memória de Deus nos céus para prestarem contas no juízo final do grande dia que se aproxima e está bem perto. Vejam, irmãos evangélicos, quem está dizendo tudo isso que vocês estão ouvindo não é o atalaia de Deus. É o próprio Jesus Cristo, em Mateus 12, 36 e 37. Vamos repetir de novo o que Jesus Cristo disse neste capítulo 12, 36 e 37 de Mateus. Digo-vos que de todas as palavras fúteis que os homens disserem com o seu próximo, naquele dia prestarão contas delas no juízo final, porque pelas tuas palavras serás justificados ou condenados. Irmãos, será que estas palavras que os evangélicos dizem com Lula e com seus eleitores vai ficar desapercebido diante de Deus? Quem pode afirmar que Lula e os seus eleitores é de Satanás? Ninguém pode abrir a boca para dizer que Lula e os seus eleitores pertencem a Satanás. Os evangélicos não temem a Deus e nem ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo disse
que nenhum servo pode servir a dois senhores. Os evangélicos não acreditam nas palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que com a medida que nós medimos os outros, ou com a medida que nós medimos nossos irmãos, nós vamos ser medidos com a mesma medida. Se esta medida que os evangélicos estão medindo Lula e seus eleitores for justa, eles vão ser medidos com medida justa. E se esta medida que os evangélicos estão medindo Lula e seus eleitores for injusta, eles vão ser medidos com a medida injusta. São palavras do próprio Jesus Cristo. Como eu posso dizer que sou um cristão, seguidor de Jesus Cristo, e abro a minha boca para dizer que Lula e os seus eleitores pertencem a Satanás? Jesus Cristo disse: não julguem para que não sejam julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Com esta medida de condenação que os evangélicos estão medindo os eleitores de Lula e o próprio Lula, vão ser medidos com a mesma medida. Veja o que um homem de Deus disse em 1 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. É lamentável os evangélicos, com tantos conhecimentos das Escrituras Sagradas, mas só na teoria, prática nenhuma. Jesus Cristo disse: aprendam de mim, Mateus 11:29. Com quem os evangélicos aprenderam a condenar os irmãos só porque não votam no candidato deles, que é Bolsonaro? Aonde tem base nas Escrituras Sagradas para um evangélico dizer que Lula e os seus seguidores, os seus eleitores, pertencem a Satanás? Irmãos, em Cristo Jesus, Paulo, escrevendo uma carta aos Gálatas, ele nos mostra as obras da carne e as obras do Espírito. Vejamos, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 25. Tudo que for obra da carne se enquadra a política do século XXI, terceiro milênio. Inimizade, contendas, ciúmes, facções, dissensões, partidos, invejas. Irmãos, porque Cristo é o nosso Senhor Jesus Cristo quem vai nos julgar, quem vai nos condenar ou salvar. Tudo está nas mãos dele, porque ele é o nosso juiz. Irmãos, porque custe o que custar, os evangélicos não querem que Lula seja eleito presidente do Brasil. Vocês pensam que Bolsonaro nunca pisou os pés em um terreiro de macumba? Toda a sua vida foi dentro de uma igreja evangélica? Vocês dizem que a macumbaria é de Satanás. Será que Bolsonaro nunca pisou os pés em um terreiro de macumbaria? Será que Bolsonaro não tem voto dos macumbeiros? Será que Bolsonaro não tem voto dos maçons? É claro que tem. Muitos maçons e macumbeiros que votam em Bolsonaro. Será que não tem macumbeiro fazendo trabalho para Bolsonaro ganhar as eleições? Se tem macumbeiro fazendo trabalho para Lula ganhar as eleições, tem também macumbeiros fazendo trabalho para Bolsonaro ganhar as eleições de 2022. Vamos ver qual é a macumbaria mais forte, se os que estão fazendo trabalho para Lula ganhar as eleições de 2022 ou os que estão fazendo para Bolsonaro ganhar as eleições. O inimigo das nossas almas tem colocado na mente de muitas pessoas incrédulas que trabalho de macumbaria pode fazer um candidato ganhar as eleições. O candidato que perder as eleições não se queixe de trabalho de macumbaria. Quem perder as eleições não vá pensar
que perdeu as eleições por causa de trabalho de macumbaria. Se Lula ganhar estas eleições de 2022, não foi por causa de trabalho de macumbaria. Se Bolsonaro perder essas eleições, não foi por causa de trabalho de macumbaria. Trabalho de macumbaria não tem poder de fazer nenhum político ganhar as eleições, nem perder eleições. Irmãos, sabe quem faz um político ganhar as eleições? É o povão, que quando quer, não tem macumba que possa impedir. Se Bolsonaro perder estas eleições de 2022, o culpado foi ele mesmo, que não agradou a maioria do povão. Se Bolsonaro tivesse agradado a maioria do povão, eu tenho certeza que ele ganharia essas eleições no primeiro turno. Irmãos, não é profecia, eu vou pronunciar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está nas Escrituras Sagradas. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Nas eleições de 2018, Lula foi humilhado por Moro e Bolsonaro. Os irmãos sabem por que Lula foi preso? Lula foi preso porque a única solução para Bolsonaro ganhar as eleições de 2018 era prender Lula. Se não prendessem Lula, o atual presidente seria Lula e não Bolsonaro. Lula foi preso injustamente. Tem um ditado popular que diz: aqui se faz, aqui se paga. Quem com ferro fere, com ele será ferido. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Deu para os irmãos entender? As palavras do Senhor Jesus Cristo: quem humilha não é boa a coisa. Quem se exalta, um dia será humilhado. Quem se humilha, um dia será exaltado. Quem se exalta, será humilhado. Deus vai permitir que Lula ganhe estas eleições de 2022, porque nas eleições de 2018, Lula foi humilhado por Bolsonaro e o juiz Moro. Irmãos, vamos orar por Lula e Bolsonaro, porque quem ganhar as eleições é o nosso presidente, seja Lula ou Bolsonaro. Se Lula ganhar as eleições, é permissão de Deus. Se Lula perder as eleições, é permissão de Deus também. Tem que um dos dois candidatos ser eleito, ou Lula ou Bolsonaro. Se for Lula, vamos agradecer a Deus. Se for Bolsonaro, vamos agradecer a Deus também. Tudo é permissão de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, como atalaia de Deus, tenho que avisar para os irmãos o perigo que os evangélicos estão correndo por desprezarem o Rei Jesus Cristo para servir ao Rei Mundo. O Rei Mundo tem um apelido de Deus deste século. E a missão do Deus deste século é cegar os seus seguidores para crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Se os irmãos querem saber quem é o Deus deste século, leia 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. Veja a profecia de Paulo para os seguidores do Deus deste século. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Como os evangélicos não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Os evangélicos foram hipnotizados pelo Deus deste século. Irmãos, naquele dia do juízo final, Deus não vai ter ninguém por inocente, e principalmente os evangélicos. A maioria dos evangélicos conhecem as Escrituras Sagradas. Foi salteado. Os povos mais desobedientes às Escrituras Sagradas é um povo que dizem evangélicos.
Deus é tão misericordioso que levanta os seus atalaias para avisar para os evangélicos o grande perigo que eles estão correndo por deixarem a luz para entrarem nas trevas, deixarem a luz para abraçar as trevas, deixarem o Rei Jesus Cristo para se unir ao Rei Mundo. Deus convida hoje os evangélicos que se uniram com o Rei Mundo. O Rei Mundo é a política. Os evangélicos estão atolados na política até as orelhas. Quem se lembra dos evangélicos de 50 anos passado? Os evangélicos de 50 anos passado temiam a Deus. Os evangélicos dos nossos dias atuais não temem a Deus e nem creem nas Escrituras Sagradas. Para os evangélicos dos nossos dias atuais, Jesus Cristo foi o homem mais mentiroso que pisou nesta terra. Jesus Cristo disse que nenhum servo pode servir a dois senhores. Os evangélicos dizem que pode servir a dois senhores, pode servir a Deus e ao mundo. O povo mais hipócrita que tem na terra hoje é o povo chamado evangélicos, que de evangélico não tem nada. Os religiosos não têm uma ideia o que é ser evangélico. Irmãos, duas igrejas que eu nunca pensei que fosse entrar na política: a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Paulo profetizou destas apostasias que haveria de vir nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9, 2 Timóteo 4:1-4. O Espírito Santo dizia para Paulo que nos últimos tempos muitos iriam se apostatarem da fé e dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Homens com a mente cauterizada, cheio de hipocrisia, falando mentiras, com a própria consciência cauterizada, professando uma fé morta em um Deus que não é o Deus das Escrituras Sagradas. Irmãos, o Deus deste século tem hipnotizado os evangélicos para eles crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Profecia de Paulo, 2 Tessalonicenses 2:1-12. Irmãos em Cristo Jesus, sei que os evangélicos não creem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Para os irmãos ter uma ideia o que é um evangélico, vamos mostrar o que é um evangélico. Veja, primeira carta de João, capítulo 1 e capítulo 2. Esta é a mensagem que Deus, ou que Jesus Cristo, nos deu, disse João. Esta é a mensagem que nós ouvimos de Jesus Cristo e repassamos para os nossos ouvintes. Isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Esta é a mensagem que recebemos de Jesus Cristo, para repassar para os nossos ouvintes. Deus é luz e em Deus não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Jesus Cristo e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Jesus Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todos os evangélicos dizem que conhecem a Jesus Cristo, mas mentem e estão se enganando a si mesmos. Veja o que João disse: nisto sabemos que o conhecemos a Jesus Cristo. Quem conhece a Jesus Cristo, guarda os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço Jesus Cristo e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda o seu mandamento, ou seja, a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado e o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos em Deus. Aquele que diz estar em Deus e em Jesus Cristo, também deve andar como ele andou.
Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, diante destas palavras que nós acabamos de ouvir, Deus nos autoriza a passar um recado para todos os evangélicos do Brasil que estão envolvidos na política, seja o líder ou seja a membresia. Vocês estão todos nas trevas e não sabem para onde vocês vão, porque as trevas cegou os vossos olhos, para vocês não ver o perigo que vocês estão correndo, andando a passo largo para um abismo de perdição eterna. Aqui vai o nosso conselho, como atalaia de Deus, para todos os evangélicos do Brasil, seja do partido da direita ou do partido da esquerda. Diante de Deus não existe partido de direita e nem de esquerda. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus verdadeiro. Porém, parem de julgar uns aos outros. Vocês não são juízes para estar julgando uns aos outros. Os eleitores do candidato Bolsonaro não julguem os eleitores do candidato Lula. A partir de hoje, não digam mais que o candidato Lula e os seus eleitores pertencem a Satanás. Lula e os seus eleitores não pertencem a Satanás. Expurguem este ódio dos vossos corações e amem uns aos outros, como Jesus Cristo vos amou. Jesus Cristo nunca ensinou a ninguém a odiar uns aos outros. Jesus Cristo ensinou a amar uns aos outros. Os irmãos é que pertence a Satanás. É todos que odeiam uns aos outros. Esses sim pertencem a Satanás. E Jesus Cristo quer o resgatar das mãos de Satanás e trazer para a luz. Quer tirar das trevas e trazer para a luz, que é Ele próprio, como Ele disse. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o primeiro sinal de quem não pertence a Deus, é odiar uns aos outros. Deus é amor e quem ama pertence a Deus. Meus irmãos, que são eleitores de Bolsonaro, vocês não têm medo da balança de Deus? Não têm medo da medida de Deus? Jesus Cristo disse que com a medida com que nós medimos os outros, vamos ser medidos com a mesma medida. Esta medida que os eleitores de Bolsonaro estão medindo Lula e os seus eleitores é uma medida injusta. E vão ser medidos com esta mesma medida injusta. Já é hora de pararem de trocar acusações. Nem os eleitores de Lula acusem os Bolsonaro e os seus eleitores, e nem os eleitores de Bolsonaro acusem Lula e os seus eleitores. Nenhum dos dois candidatos pertence a Satanás. Nem Lula e nem Bolsonaro pertence a Satanás. Deixem este julgamento para Deus, que é o juiz dos vivos e dos mortos. Todos estão vivos, porque todos pertencem a Deus. Jesus Cristo nos mostrou o juízo final em Mateus 25, 31 a 46. Aqui Jesus Cristo vai fazer a separação das ovelhas e dos bodes. Antes daquele dia do juízo final, ninguém tem o direito de julgar ninguém e dizer este ou aquele pertence a Deus ou pertence a Satanás. Ninguém sabe quem pertence a Deus e quem pertence a Satanás. Não podemos fazer esse julgamento. Este é um julgamento precipitado. Dizer que o candidato A ou B pertence a Satanás. Jamais um servo de Deus e de Jesus Cristo vai abrir a sua boca para condenar um candidato e os seus eleitores. Quem votar em Bolsonaro, não condene Lula e os seus eleitores. Quem votar em Lula, não condene Bolsonaro e seus eleitores. Se Bolsonaro ganhar as eleições, foi Deus quem permitiu.
foi Deus quem lhe deu a vitória. Se Lula ganhar as eleições, foi Deus quem lhe deu a vitória. Que nenhum eleitor de Bolsonaro diga que se Lula ganhar as eleições, foi Satanás que lhe deu a vitória. Que nenhum eleitor de Lula diga que se Bolsonaro ganhar as eleições, foi Satanás que lhe deu a vitória. O que as Escrituras Sagradas diz sobre as nossas autoridades? Veja Romanos 13, 1 a 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, diante de tudo o que está acontecendo com os evangélicos nestas eleições de 2022, dá para se dizer que os evangélicos do Brasil conhecem as Escrituras Sagradas? Como ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos sobre temer as nossas autoridades, que são constituídas por Deus? E quem resiste às autoridades resiste a Deus? Porque toda autoridade é ordenada por Deus. Irmãos, veja como os evangélicos resistem a Deus. Vejam a mentalidade diabólica dos evangélicos. Estão professando nas redes sociais que se Lula ganhar estas eleições de 2022, quem dá a vitória a Lula é Satanás e não Deus. Porque dizem os evangélicos bolsonaristas que Lula pertence a Satanás. Irmãos, aonde está o temor a Deus nestes evangelhos que não têm respeito pelas nossas autoridades que foram ordenadas por Deus? Nos afirmam as Escrituras Sagradas. Isto é uma blasfêmia contra Deus e contra a sua palavra. Abrir a boca e publicar que se Lula ganhar as eleições de 2022, quem vai lhe dar a vitória é Satanás. Irmãos, Satanás não tem vitória para dar a Lula nas urnas. Quem vai dar a vitória a Lula é o povão que reconhece 8 anos de governo de Lula. E isso que vai dar a vitória a Lula nestas eleições de 2022. Se o nosso atual presidente Bolsonaro tivesse feito um bom governo, com certeza o povão estariam dando a vitória a ele novamente no primeiro turno, sem sombra de dúvidas. Mas o povão e a maioria, os pobres nordestinos, deram a resposta nas urnas, dando a vitória a Lula nestas eleições de 2022. As orações e jejuns dos evangélicos não têm chegado no trono da glória de Deus. Para a meditação dos evangélicos, leia Isaías 58, 1 a 14. Os evangélicos dizem que crê na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus. Se realmente vocês evangélicos crêem na inteira Bíblia como palavra de Deus, ou infalível palavra de Deus, neste capítulo 58 de Isaías, Deus está repreendendo os evangélicos que estão orando e jejuando para o seu candidato ganhar as eleições de 2022. Esta é a nossa missão na terra, como atalaia de Deus, avisar o perigo que vem pela frente. Evangélicos envolvidos na política está com um pé na beira do abismo. Por enquanto, é só um pé na beira do abismo. Depois do aviso do atalaia de Deus, se não se arrependerem destas apostasias, vão cair todos no abismo da perdição eterna. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus pela boca dos seus atalaias ou dos seus porta-voz, não endureçais os vossos corações. Muito cuidado com esta medida que estão medindo os vossos irmãos. Muito cuidado com este julgamento que vocês estão julgando Lula e seus eleitores. Jesus Cristo disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo da perdição. Muitos evangélicos estão sendo guiados por cego, e cego guiando cego vão cair todos no abismo da perdição eterna. O que vocês estão ouvindo
é extraído das Escrituras Sagradas. Vejam o que o Espírito Santo falou na boca do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 29. Vede que não rejeiteis ao que vos fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos nós escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, irmãos, quem está advertindo vocês evangélicos hoje é o Espírito Santo, que nos tem usado esse pobre semi-analfabeto que está pregando essa mensagem para vocês hoje. Então essa mensagem ela está vindo direta dos céus, inspirada pelo Espírito Santo para vocês. Estamos avisando o perigo. Se vocês não der ouvido à voz do Atalaia de Deus, ao conselho e à advertência, depois não vão ser inocentes diante do tribunal de Cristo e dizer que nunca ouviram falar que evangélico não podia entrar na política. Naquele dia vocês vão ouvir duras palavras de Jesus Cristo, dizendo para vocês que não conhecem, não sabem de onde vocês são, e chamar vocês de malditos praticadores de iniquidades. Irmãos, ouçam o que Jesus Cristo disse para quem rejeitar as mensagens de um Atalaia de Deus aqui na terra. Veja, Lucas 10,16. Jesus Cristo disse: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, rejeita a Deus que enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado. Estas mesmas palavras e a advertência de Jesus Cristo, ele repetiu em Mateus 10, 40, 41, João 13, 19 e 20. Quem rejeitar as nossas mensagens não está rejeitando simplesmente um Atalaia de Deus, está rejeitando as Escrituras Sagradas, a qual os evangélicos professam que é a infalível palavra de Deus. Irmãos, o Deus deste século tem cegado os evangélicos para eles não ver as Escrituras Sagradas nos seus originais. As Escrituras Sagradas para os evangélicos está como um livro selado. Eles abrem as Escrituras Sagradas e lêem, mas não estão entendendo nada das Escrituras Sagradas. O que os evangélicos dos nortes atuais estão entendendo das palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mateus 11, 29, 1 Coríntios 11, 1. Que entendimento tem os evangélicos das palavras que Jesus Cristo falou em Lucas 10, 16, Lucas 16, 13 a 15? Quando Jesus Cristo disse que nenhum servo pode servir a dois senhores? Que entendimento os evangélicos estão tendo? Servindo ao mundo e à política e dizendo que são servos de Deus? Que utilidade tem estas palavras de Jesus Cristo para os evangélicos que estão envolvidos na política? Conforme as palavras de Jesus Cristo, os evangélicos podem servir a Deus e à política? Deus aprova os evangélicos na política? Aonde os evangélicos tiraram base nas Escrituras Sagradas para servir a Deus e ao mundo? O que as Escrituras Sagradas falam sobre o mundo? Todos os evangélicos sabem o que as Escrituras Sagradas falam sobre o mundo. Quem é o mundo? E onde jaz o mundo? Irmãos, em Cristo Jesus, eu, da minha própria vontade, não pregaria uma mensagem desta natureza para os evangélicos do Brasil. Deus tem nos incumbido de pregar esta mensagem para os evangélicos do Brasil, porque Deus ama os evangélicos do Brasil. Deus não quer o seu povo amando o mundo e a sua concupiscência. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Alguém já descobriu por que os evangélicos dos nortes atuais amam o mundo? Resposta: porque o amor de Deus não está neles. Se o amor de Deus estivesse neles, eles não entrariam em política nem amavam o mundo. Disse João: o mundo passa a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer permanecer para sempre? Abandone o mundo, deixe o mundo e venha para Jesus Cristo,
porque só Ele pode nos dar a garantia da nossa salvação eterna. Saiam da política hoje, o mais rápido possível. Abandonem o mundo. Tiago diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todos que quiserem ser amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Tiago 4:4. Os irmãos têm uma escolha hoje, os irmãos evangélicos do Brasil. Os irmãos têm uma escolha hoje. Querem ser amigos de Deus ou querem ser amigos do mundo? Se os irmãos continuarem sendo amigos do mundo, os irmãos estão tornando-se inimigos de Deus. Quem está dizendo é as Escrituras, não é eu. Eu de mim mesmo não posso dizer nada. Digo o que está escrito. Eu creio nas Escrituras como inspiração divinas. De quem os evangélicos dos nossos dias atuais são amigos? São amigos de Deus ou amigos do mundo? A política é do mundo ou de Deus? Aonde a política teve a sua origem? Os irmãos sabem onde a política teve sua origem? Talvez que saibam, mas dá um branco na mente e se esquece, né, irmão? A primeira política teve a sua origem nos céus. E Deus expulsou este político dos céus aqui para a terra. Apocalipse 12, 7 a 12. Qual é a missão deste político aqui na terra? A missão deste político aqui na terra é enganar os povos da terra. É a única missão deste político, enganar. Porque não tem uns homens para mentir e enganar mais o povo daqui da terra do que os políticos. O político não fala a verdade, né? Por isso, meus irmãos, é que as Escrituras falam a verdade. Então a missão deste político aqui na terra é enganar os povos da terra. Por isso que João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, 19 a 21. Jesus Cristo chama hoje os evangélicos do mundo inteiro para se converterem ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando João disse guardai-vos dos ídolos, porque ele já estava vendo pelo Espírito Santo os nossos dias atuais, a idolatria do povo na terra, idolatrando o homem, idolatrando os políticos. Então hoje os políticos são ídolos. E quem anda correndo atrás de políticos está sendo idólatra. E eu digo uma coisa para os irmãos, a idolatria do homem para o homem ainda é pior do que a idolatria da Igreja Católica Romana às imagens de escultura. É muito mais perigoso. Então, meus queridos irmãos, nós vamos findar a nossa mensagem, porque eu acho que se os irmãos não entenderam essa mensagem até agora, mesmo que nós passássemos um dia todo falando, os irmãos não iam me entender. Então, o que Deus pede hoje para o mundo inteiro evangélico é se convertam ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Político não tem nada para nos dar. Quem tem tudo para nos dar é Deus e seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Por isso João disse lá na sua carta, né? Pegue sua Bíblia e leia lá, 1 João 5, 19 a 21. Entenda as Escrituras Sagradas. Peça ao Espírito Santo que ele lhe dará orientação e você vai entender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Então, fica esta palavra no ar. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Então a palavra é que vem dos céus, do trono da graça de Deus. Convertei-vos, convertei-vos, ó evangélicos do Brasil. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei morada em seus corações, eu e meu Pai, disse Jesus Cristo lá no Evangelho de João. Se vocês guardarem os meus mandamentos e obedecerem às minhas palavras, eu virei a vocês, farei moradas e nunca sairei de vocês. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Isso é uma palavra bíblica
todo crente conhece, todo evangélico conhece essa palavra. Naquele tempo, no Antigo Testamento, alguém já dizia: prepara-te para encontrares com o teu Deus. A mesma palavra eu repito hoje. Irmãos, preparem-se para encontrares com o teu Deus. Se o teu Deus é Jesus Cristo, você vai ter uma escolha hoje. Jesus Cristo é o Rei da Glória. E o outro lá, que é o nosso adversário, chama-se Rei Mundo. Então você tem uma escolha hoje. Quer ficar com Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, o Rei dos céus, ou vai ficar com o outro lado, que é o Rei Mundo? Jesus Cristo é a tua luz, é a minha luz e a nossa luz. Se nós andar com Jesus Cristo, como ele mesmo disse em João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quer andar na luz? Venha para Jesus Cristo. Abandone o mundo, abandone as trevas, saia dessa política cebosa e imunda que está aí na terra. Então, este é o conselho revelado dos céus para os evangélicos de toda a face da terra, antes de tocar a última trombeta. Não deixe para vir para o lado de Jesus Cristo depois do toque da última trombeta, porque se a trombeta tocar e vocês estiverem do outro lado, não vai adiantar nada. Veja a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Ali todos pensavam que estavam preparados, mas na hora que ele disse, lá vem o noivo, uma parte estava despreparada. Então, irmãos, Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está voltando. O que nós devemos é nos preparar para encontrar com ele em nuvem de glória. Mas os que estiverem envolvidos com o mundo, com a política do mundo, é lamentável, irmão. Não vai subir ao encontro de Jesus Cristo, vai ficar para a destruição total aqui nesta terra. Então, irmãos, este é o conselho revelado dos céus para todos os povos da terra que estão envolvidos em política. Façam isso, meus queridos irmãos, hoje, ao ouvir esta mensagem, tenham paciência, ouça essa mensagem do começo ao fim. Você não está recebendo afronta com essa mensagem, mas está recebendo um recado dos céus, vindo do trono da graça de Deus, para os nossos irmãos evangélicos de toda a face da terra, e principalmente para o nosso Brasil, porque estão aí uma boa parte de irmãos evangélicos envolvidos na política e condenando os outros de outros partidos. Então este é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas por toda a eternidade. E a Igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.